Olá, tudo bem com você? Aqui é André Tarifa e hoje esse vídeo é para mais um capítulo do livro Calma, psicografado por Chico Xavier. O autor espiritual é Emmanuel. O capítulo de hoje é o capítulo 13, chamado Riqueza Prematura. Riqueza Prematura. Eu vou ler a partir de algumas anotações que eu fiz aqui. Então, tchau, livro. Eu vou ler aqui e vamos começar. Vou fazer poucas interrupções durante o texto e no final eu vou fazer alguns apontamentos, porque na doutrina espírita, nas obras básicas, nas obras subsidiárias que vêm depois, na revista espírita, tem muita coisa sobre o tema. Então eu estou fazendo assim, alguns apontamentos, mas tem espaço para muito mais reflexão. Você pode ter deduções diferentes do que as minhas, e isso é muito possível e não vai estar nem certo nem errado, como as minhas também não. O meu momento, o meu entendimento hoje me levaram a estas observações. O seu momento, o seu entendimento vai te levar a outras observações e tá tudo bem. Tá legal? Vamos começar. Riqueza prematura. Desapareceram documentos e objetos de valor que talvez te abastecessem de recursos materiais para muito tempo. Perdeste a oportunidade de garantir uma pensão sólida nos dias do futuro em que teu corpo talvez não mais te auxiliasse a trabalhar pela própria manutenção, unicamente em face da desatenção de alguém ou porque a memória não te auxiliasse a recordar minudências alusivas ao assunto? Não te permitas destrambelhar o pensamento por isso. Possivelmente, amigos espirituais, zelosos e atentos, te houvessem auxiliado a perder essas vantagens em teu próprio benefício. E aqui eu faço a minha primeira pausa, contando uma historinha que eu já escutei muito no meio espírita. Conta a história de um casal muito dedicado aos trabalhos sociais, ao trabalho espírita, ao trabalho voluntário, e que num aniversário teriam recebido a mensagem de um espírito falando assim: olha, vocês são bons trabalhadores, vocês são dedicados, amorosos, esforçados, estão trabalhando na sua reforma íntima, vocês receberão um presente do plano espiritual. Uau, eu ficaria assim, meu Deus, o que será? E acontece que na mesma noite, na noite do aniversário, na noite da comemoração, que eles saíram para celebrar, quando eles chegaram em casa, a casa deles havia sido assaltada. A casa foi revirada e uma joia muito preciosa de família que estava há décadas na família desapareceu. A joia desapareceu. Bom, passado um tempo, alguns dias, de volta aos trabalhos normais de rotina, eles não conseguiram se segurar e questionaram a espiritualidade do porquê aquilo tinha ocorrido, como que aquilo seria um presente da espiritualidade, de ser assaltado, ter a casa vilipendiada, roubarem o seu patrimônio. E a resposta veio assim: aquele anel que há décadas estava na sua família tinha uma entidade presa àquele objeto que não desapegava dele de jeito nenhum e lhe causava muito transtorno. Retirarmos essa joia de lá mudou completamente o clima, o aspecto espiritual do teu lar. Esse foi o presente que vocês receberam. Olha só, tem muita coisa aqui, enquanto estamos guardados na matéria, enquanto estamos no corpo da carne, enquanto estamos vivendo essa encarnação, que nós não conseguimos enxergar o propósito, o motivo, a causa, o porquê, mas sempre tem. Vou continuar na leitura para a gente chegar lá. Indaga de ti se estarias efetivamente em condições de trabalhar caso estivesse com a vida escorada no dinheiro excessivo.
Medita na situação dos parentes aos quais talvez o excesso de recursos financeiros afastasse da obrigação de servir, com o agravante de induzi-los aos perigos da ociosidade dourada. Dourada, muito ouro, muito patrimônio, muito dinheiro. É muito comum, muito comum. Nós temos famílias muito abastadas financeiramente, onde inclusive o pai trabalhou muito, o avô trabalhou muito para construir, conquistar aquele patrimônio. E aí vem aquele pensamento muito equivocado, falando assim: eu não quero que meu filho trabalhe, eu quero que ele só estude, que ele se forme, porque eu não quero que ele passe pelas dificuldades que eu passei. E aí você enche aquele filho, enche aquela filha, a prole toda de confortos, de dinheiro, de facilidades, e eles não dão valor. Sabe por quê? Porque eles não passaram pelo que o pai, pelo que o avô passou, eles não lutaram para conquistar aquilo, então para eles entra 100, sai 200, tanto faz, ele não sabe qual que é o valor daquilo, o quanto trabalho deu para conquistar, para correr atrás, eles não têm nem ideia. E ficam ociosos. Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou me esforçar se o dinheiro sempre entra? Para que eu vou me dedicar se eu não preciso? E curte a vida, e a gente, esse pai e esse avô, de alguma forma, com esse pensamento equivocado, estragam, tiram oportunidades de crescimento. A gente vai chegar aqui no final isso. A oportunidade de crescimento, de evolução que o trabalho proporciona. Voltando para Emmanuel aqui. Agora escolhi até o final. Recorda aqueles a quem a despreparação para conservar o dinheiro e administrá-lo situou em ruinosa segregação ante o medo de perder a suposta superioridade em que passariam a viver. Pensa nos avanços indébitos da inveja e do despeito sobre os teus dias, por parte daqueles que ainda não aprenderam a respeitar a vida dos semelhantes, caso mantivessem a fortuna fora de circulação e do trabalho, sem utilidade para ninguém. A função da riqueza, eu vou falar isso daqui a pouquinho. Lembra as discórdias e demandas de testamentos e inventários promovidos por teus próprios descendentes, na hipótese da tua morte inesperada, ante os bens materiais que, porventura, deixasses sem justa e proveitosa destinação. Famílias que se acabam, se diluem, derretem em briga de inventário. E olha, por minha experiência própria, eu sou advogado, eu advogo muito pouco, acho que eu já comentei aqui em algum vídeo. Não precisa ser muito patrimônio não, às vezes é uma casa. Recentemente, um cliente me contou uma história que teve agressão física, 3 filhos, uma casa. Agressão física na hora de discutir, na hora de conversar sobre como iam fazer aquela partilha. Tem lei para isso, não dá nem para mexer. Aqui no caso do Brasil, tem lei que deixa tudo muito regradinho, não dá nem para refazer a distribuição como quer, nem dá. Mas as pessoas brigam assim mesmo. Se matam, se agridem, dilui a família, irmão que nunca mais fala com o irmão, e é uma coisa triste de se ver. Por fim, o último parágrafo já. Aceita a vida laboriosa que Deus te concedeu, reconhecendo que a fortuna estará em tuas mãos quando souberes dirigi-la sem permitir que ela te escravize. Muito bem. Algumas das anotações que eu fui buscar para dar uma enriquecida aqui nessa reflexão, né? Isso aqui é um grande bate-papo, né? Só eu estou falando aqui, mas eu sei que vocês pensam aí, que vocês refletem. Aliás, são muito generosos comigo, muito mais do que eu mereço. E eu sou muito grato por isso. Isso me dá um pouquinho de gás para continuar, para perseverar nisso, porque faz bem para mim.
E eu vou repetir o que eu falo sempre, se faz bem para mim, talvez faça bem para alguém também. Por isso que eu insisto em fazer. Eu vou buscar no Livro dos Espíritos a primeira das referências, que é a seguinte, pergunta 815. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da miséria ou a da riqueza? Olha a resposta dos Espíritos. São, no tanto, uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. A riqueza incita a todos os excessos. Ora, o que são esses excessos? Você lembra quando Jesus falou da porta larga, a porta estreita? É a porta larga. É muito fácil você se perder nos excessos, nas paixões, nos desvarios, quando você tem dinheiro, muita riqueza. E principalmente se entrega a isso, né? Poxa, qual que é a motivação? Pensa, qual que é a motivação de uma pessoa? Acordar cedo, laborar, trabalhar, se ela não precisa do ganha-pão, vamos dizer assim, é o que a gente fala comumente. Eu trabalho porque eu preciso de um salário, porque eu preciso me sustentar, eu preciso pagar minha comida, eu preciso ajudar minha família, eu preciso pagar o aluguel, eu preciso pagar a prestação da minha casa, eu preciso me sustentar. Às vezes é só para sobrevivência mesmo, nem dá para grandes projetos, não dá para nada. Você trabalha para receber aquele salário, se sustentar. Nossa, é a realidade da grande maioria das pessoas. Se eu tenho dinheiro, muito dinheiro, excessos, né, diz a resposta. Qual que é a motivação para trabalhar? Nenhuma. O dinheiro está lá, eu já tenho. Então, é um perigo, né? A resposta é uma terrível prova também, porque você tende a se entregar aos excessos. Por isso que, lá no Evangelho de Marcos, versículos 24 e 25, Jesus conversando com... a história completa é o seguinte, um jovem se aproxima de Jesus, conta, vou resumir, tá? Conta todas as suas virtudes a Jesus. Que ele é isso, que ele é aquilo, e etc e tal, e ele quer seguir Jesus, e etc. E ele tem muitos bens, muitos bens. Então Jesus fala para ele, olha, você faz o seguinte, só está te faltando uma coisa. Né? Diante do quadro que o jovem pintou para Jesus, Jesus falou para ele, só está te faltando uma coisa. Vai, vende todos os teus bens, entregue essa riqueza aos pobres e volta para me seguir. E aí diz o texto do Evangelho de Marcos, que o jovem sai de lá muito triste e nunca mais aparece. Então Jesus diz o seguinte, filhos, quão difícil é entrarem no reino de Deus os que põem a sua confiança nas riquezas. E completa. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino dos céus. Veja bem que ele fala, coloca a sua confiança nas riquezas. Poxa vida, ele não confia em Deus. Ele acredita que a segurança dele, que tudo que ele precisa na vida está no bem material, está naquilo que ele conquistou e se apega àquilo de um jeito, e é naquilo que ele não consegue, e aí acaba sendo egoísta, acaba sendo avarento, e não consegue desapegar disso e fica com o olho na vida material. Fica difícil, como diz o Evangelho, servir a Deus e a Mamon. Você não sai dessa vida material, dessa visão estreita e não consegue vislumbrar o gigantismo, a infinitude da vida espiritual e o quanto ela é maior e muito mais rica, muito mais rica. Evangelho segundo o Espiritismo, eu já passei pelo Livro dos Espíritos, Evangelho de Marcos, e agora no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, instruções dos Espíritos, o texto chama Emprego da Riqueza, foi ditado por Fenelon. Alguns dos mais
impactantes, bonitos, esclarecedores textos do Evangelho vêm de Fenelon. Eu particularmente gosto bastante. Vou ler trechos pequenos, tá bom? Sendo o homem depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre-arbítrio. Deus me concedeu, ou durante a minha programação nessa vida, estava que eu teria acesso a muitos bens materiais. E eu tenho livre-arbítrio, certo? Se eu aceitei essa missão, quero acreditar que falando o seguinte, olha, eu vou lá, eu vou encarnar, eu teria acesso a muitos bens materiais e farei muitos prodígios. Darei empregos, farei muita caridade, não me apegarei, usarei isso como uma mola para o meu crescimento moral, ético e espiritual. Mas eu tenho meu livre-arbítrio, eu posso chegar aqui e fazer tudo diferente. Posso? Lógico que posso. Esse é o grande teste. É a hora que a gente sabe o que a gente aprendeu, o que a gente não aprendeu. Se a gente já está forte o suficiente, se a gente não está forte o suficiente para vencer os próprios defeitos, as próprias inclinações. Vamos ver como ele continua o texto. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. O bom uso, ao contrário, todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outrem. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. É sacrifício eu ter acesso a esse bem todo, a esse patrimônio todo, a esse dinheiro todo, e abrir mão dele e trabalhar. Lógico que é para o grau de evolução que a gente está vivendo aqui nesse planeta, é sacrifício. Poxa, eu não precisaria, mas eu vou trabalhar, eu vou me sacrificar. Por quê? Porque eu vou fazer um uso positivo desse dinheiro. Né? Eu posso escolher viver de juros e renda, ou posso escolher abrir uma fábrica ou uma loja que vai empregar dezenas, centenas de pessoas e, por consequência, famílias. Só que para isso, todo dia eu vou ter que acordar cedo, eu vou trabalhar de segunda a sábado, de segunda a segunda, vou ter dor de cabeça para chuchu com pagamento de impostos, com isso, com aquilo, com todos os desafios que um emprego, um trabalho qualquer proporciona. Sim, esse é um mérito. Ele usou a riqueza dele para algo positivo, para dar oportunidades, etc. e tal. Num outro trechinho do mesmo texto de Fenelon, ele fala assim, da pessoa que faz o bom uso desse dinheiro. Ainda na própria encarnação, o vosso coração, falando para essa pessoa que fez um bom uso do dinheiro, o vosso coração será o primeiro a dessedentar-se nessa fonte benfazeja, essa fonte divina. Você já não vai ter mais sede. Já nesta existência, fruireis os inefáveis gozos da alma, em vez dos gozos materiais do egoísta. Que maravilha, né? A todos os que podem dar pouco ou muito, direi, pois, dá esmola, aqui é o próprio Fenelon falando, dá esmola quando for preciso, mas, tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. Fenelon, Argel, 1860. Entende a diferença? Eu posso ter muito dinheiro e fazer muita caridade com doação? Posso. Posso dar a instituições diversas, ou se posso e devo. Nós vivemos num mundo hoje onde o terceiro setor, o chamado as ONGs, as associações, as fraternidades, etc. e tal, elas precisam e fazem um trabalho fenomenal, fundamental pelo bem-estar social. Cada uma no seu nicho, para o bem-estar dos animais, para menores, para idosos, para quem não tem comida, para quem não tem casa. Existem organizações de todo tipo. Todas elas precisam e vivem das doações. Os Médicos Sem Fronteiras, trabalho lindíssimo. Para mim,
são verdadeiros anjos que estão ali e que poderiam estar vivendo uma vida tão mais para si, com todos os benefícios que um bom emprego proporciona, mas estão lá nos países em guerra, em conflito, guerra civil, com fome, trabalhando em condições precaríssimas pelo próximo, pelo outro. Então, se eu posso fazer essas doações, farei, lógico que farei. Agora, em vez de dar esmola para aquele que está na rua e viver só disso, será que eu não poderia criar oportunidades, criar condições, dar salário, dar trabalho? Porque o trabalho, como a gente vai ver, ele também é oportunidade de crescimento e evolução para mim e para aquele a quem eu estou dando a oportunidade do trabalho. É muito importante. Você vê que no último parágrafo de Emmanuel, no capítulo, ele fala o seguinte: cadê você? Aceita a vida laboriosa que Deus te concedeu. Aceita. É no trabalho que está a oportunidade do crescimento, né? E sabendo que o dinheiro nos chegará às mãos quando nós soubermos dirigi-lo. Muito bem. Emmanuel ainda, porque o texto é conciso, mas muito rico. Num livro chamado Esperança, também psicografado pelo Chico Xavier, num texto chamado Bênção de Deus, ele fala sobre o dinheiro. Dinheiro em si e por si é moeda seca ou papel insensível, que nas mãos, nas garras da sovinice ou da crueldade, é capaz de criar um infortúnio e acobertar o vício. Mas o dinheiro do trabalho, da honestidade, da paz e da beneficência, que pode ser creditado no banco da consciência tranquila, toda vez que surja unido a serviço e à caridade, será sempre bênção de Deus fazendo prodígios. Eu gostei desse banco da consciência, um dinheiro que pode ser creditado no banco da consciência tranquila. Por quê? Porque as leis de Deus, está lá no livro dos Espíritos, estão todos registrados na nossa consciência. A gente sabe quando está fazendo a coisa certa, quando está fazendo a coisa errada, porque a nossa consciência grita, ela avisa. A gente faz errado assim mesmo às vezes, mas a consciência avisa, porque está tudo lá, está tudo gravado, a gente já sabe. Então, o uso do dinheiro, quando nos deixa com a consciência tranquila, já está certo. Já está certo. É muito legal, eu achei. Por isso que eu voltei em Emmanuel num outro texto. Por fim, eu vou falar da lei do trabalho, porque é ali, no trabalho. Por isso que ele fala para a gente dar graças ao trabalho. É no trabalho que vem as oportunidades do crescimento. Lei do trabalho está lá no Livro dos Espíritos a partir da pergunta 674. E eu vou destacar um trecho da resposta da 676, que fala assim: o trabalho é expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao que é muito fraco de corpo, outorgou a Deus a inteligência para suprir essa limitação. Mas é sempre um trabalho. Por quê? Porque existe o trabalho laboral muito pesado, o trabalho pesado de braço, né? E que algumas pessoas, por limitações físicas, não podem fazer, mas têm inteligência para desenvolver outros tipos de trabalho. A oportunidade do trabalho, ela existe para todo mundo. E em todas as searas, eu vou citar um exemplo, para citar um exemplo lindo, na seara espírita, o gigante deitado, Jerônimo Mendonça, que era vivia com profundas limitações no seu corpo. Eu tive uma vezinha na minha vida, muitas e muitas décadas atrás, tive a oportunidade de assistir ele, e ele entrou num salão enorme, numa cama. Ele se transportava na cama. Ele entrou numa cama. Ele fez uma palestra linda, deitado o tempo todo. A limitação física
não atrapalhou no trabalho. É lógico que cada um tem a sua condição e cada um sabe aquilo que pode dar. Mas eu acho que todo mundo, pelo menos está escrito aqui, na doutrina que a gente adotou e que a gente abraçou. A riqueza gerada pelo trabalho não tem nada de errado com ela. E eu tenho quase certeza que a riqueza gerada pelo trabalho, quem administra essa riqueza sabe como administrá-la melhor do que aquele que recebeu de presente e não entendeu a importância disso. A riqueza ela é feita para gerar oportunidades, para ser redistribuída dessa forma. Você pode continuar tendo um patrimônio enorme, mas gerando oportunidades, gerando emprego, ajudando essas instituições, como diz aqui Fenelon, não é nem para outra vida não, já nessa vida, todo o gozo daquilo que você proporcionou, você já vai perceber. Esse é um equívoco que eu entendo que alguns de nós cometem. Nós costumamos fazer as coisas nessa vida pensando no depois dessa vida. A gente fala assim, não, eu vou fazer muita coisa boa porque eu vou juntar bônus hora e vou para nosso lar, vou para não sei aonde, vou trabalhar não sei o quê. Na verdade, muitas dos benefícios do nosso trabalho, ainda que nós possamos fazer muito e às vezes fazemos muito pouco, muitos dos benefícios são sentidos aqui mesmo. Sabe-se lá, Deus, de quantos livramentos você escapou na tua vida porque você dedicou algumas horinhas de trabalho ao próximo. Na seara espírita cristã, ou num bom conselho ao vizinho, ou no prato de comida que você deu para alguém, ou, no trabalho na ONG, na fraternidade, no trabalho social. Sabe-se lá de quantas coisas, quantas ajudas você já recebeu aqui mesmo, por conta disso que você fez. Então, o uso do dinheiro também é por aí. É aqui mesmo. A gente ajuda aqui, recebe aqui. O primeiro dia da minha vida desencarnado vai ser exatamente igual ao último dia da minha vida encarnado. Você acha que eu vou chegar em algum lugar, eu vou lá no banco, vou usar o exemplo comum que eu já usei numa peça de teatro. Eu vou lá no Nosso Lar Banking, vejo a minha conta, puxo lá quantos bônus hora eu tenho e vou fazer um saque. Ou vou lá trocar pela minha casa na colônia, na instituição, seja lá qual for. Eu não sei. Eu desconfio que eu já ganhei tudo aqui mesmo. Pelo menos em gentileza eu ganhei. Eu particularmente ganhei demais. Não é demais. Graças a vocês. Tá bom? Essa era a reflexão desse capítulo. O próximo capítulo eu já li. Já dei uma pesquisada, já dei uma estudada. É pauleira. Mas vamos lá, eu tô aprendendo e vamos aprender junto. Essas foram algumas anotações de uma matéria que dá para falar e pesquisar muita coisa. Já são 28 minutos de vídeo. Nem dá para esticar muito, ninguém vai ver isso aqui não. Tá bom? Beijo no coração de vocês. A gente se encontra no próximo vídeo do livro Calma. E de vez em quando numa poesia que eu adoro. E numa reflexãozinha que aparece. Beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima.